Vamos lá, galera, professor Valmir Soares Júnior chegando mais uma vez para tratar de gestão estratégica de custos. Pedidos iniciais, lembra de se inscrever no canal, acionar o sino com as notificações e curtir, comentar, compartilhar esses vídeos com seus colegas de faculdade, beleza? Aproveita, para mais informações, acesse meu site www.profvalmirsoaresjunior.com.br, cursos online lá com certificado para você em todo lugar do Brasil, belezinha? Vamos lá então. Como eu falei na aula anterior, se você está chegando nessa aula agora, eu recomendo que você vá aqui na descrição desse vídeo e procure as aulas anteriores para que você não pegue essa aqui como última. Você pegue as aulas que eu tratei de tipos de custo, tipos de desembolso, custeio por absorção e passe agora para o custeio variável. Lembro que não é um curso de contabilidade de custos, são algumas aulas com alguns tópicos só que eu resolvi trazer e apresentar para vocês gratuitamente para tentar clarear um pouquinho o estudo de vocês aí na contabilidade de custos. Então, ainda fazendo algumas distinções sobre custo direto e indireto, sobre custos diretos. Na grande maioria dos casos, os custos são referentes a materiais, embalagem, matéria-primas, componentes e mão de obra direta, que é aquela aplicada diretamente na fabricação ou no acabamento de produto, ou se for no caso, na prestação de serviço. Então, custos diretos são materiais ou mão de obra, por exemplo, que é diretamente aplicada na fabricação ou no acabamento de um produto ou na prestação de um serviço. Já vimos que custos diretos são facilmente alocados aos produtos porque é quase visual a identificação do que é custo direto. E no que fala de mão de obra, então, é lembrar que não é só salário, tá? que compete a mão de obra direta, mas também todos os encargos sociais envolvidos, bem como pagamento de férias e 13º, como direitos trabalhistas. Sobre custos indiretos, um bom exemplo é a mão de obra indireta, referente a atividades realizadas em setores auxiliares da empresa, como vigilância, como manutenção de equipamentos, limpeza e afins. Eu falei na aula anterior, comecei a dar o exemplo de uma fábrica de automóveis. Na fábrica de automóveis, o tio da faxina e a tia lá da vigilância, a tia que fica de vigilância armada muitas vezes, eles não estão montando carros, eles não estão diretamente no processo produtivo, mas eles são custos necessários para o funcionamento da produção. Esses custos necessários ao funcionamento da produção e que não são diretamente identificados nos produtos são chamados custos indiretos. Também são classificados como custos indiretos materiais empregados nas atividades, como lubrificantes e ainda também os produtos de limpeza, aqui no caso da limpeza, e parafusos no caso das manutenções. A depreciação dos equipamentos e os seguros também são exemplos de custos indiretos, são sim. Depreciação, dei até exemplo na aula anterior sobre depreciação e não falei de seguro também, falei de depreciação. A importância de se diferenciar custos diretos e indiretos. A fixação dos preços das mercadorias, e aqui, quando se fala de fixação de preços, você pode pesquisar assim, precificação. Tem cursos, inclusive cursos muito sofisticados sobre precificação. Se você tem interesse em ser um bom precificador, saber se você é bom em custos, gosta de custos, pode ser uma área bacana para você estudar, ou até para fazer um trabalho de monografia, por exemplo, como funciona a precificação. Pesquisa na internet, eu realmente não tenho conhecimento técnico suficiente para te dar uma aula sobre precificação, mas acho que você encontra muita coisa aqui na internet. A fixação de preços ou precificação das mercadorias vendidas, por exemplo, pode ser definida de uma forma mais equilibrada quando são levados em conta apenas os custos efetuados especificamente em cada produto. Outra vantagem é um planejamento mais preciso de gastos futuros e eventuais remanejamentos. Os custos indiretos, que não podem ser alocados em um produto específico, são rateados entre os centros de custos. E aqui também os custos indiretos e a palavrinha mais uma vez aparecendo, rateio. Muito importante separar o que é custo direto de indireto. No custeio por absorção, nem tanto, porque lá tudo vai para o produto.
Mas aqui no custeio variável a coisa não acontece do mesmo jeito não. O custeio variável, também chamado de custeio direto, é um método que atende apenas a fins gerenciais. A gente já viu que pela lei brasileira o método é um método de absorção, que é aquele que não esconde lucro no estoque, lembra? Método de absorção. O método de custeio direto ou variável atribui para cada produto uma classificação específica na forma de custos fixos ou custos variáveis. Então, o método de custeio direto separa o que é custo fixo do que é custo variável. O custo final do produto ou serviço será a soma do custo variável. E aqui ele despreza o custo fixo na hora de apurar o custo final do produto. No custeio por absorção era o quê? Era integral. No custeio variável ou no custeio direto é só o que for de custo variável. Devendo a produção dividido pela produção correspondente, sendo os custos fixos considerados diretamente o quê? No resultado do exercício. Ou seja, no método de custeio variável, os custos fixos são tratados como despesa e vai diretamente contra o resultado. No método de custeio por absorção ou integral, tudo vai para os produtos para que não se esconda dinheiro no estoque, não se esconda lucro no estoque. Já no custeio variável, como você pega o que é custo fixo e joga como despesa, você reduz o lucro, escondendo esse lucro onde? Lá no estoque. Em produtos que tiveram seu custo calculado, levando em consideração só o custo variável. Ele considera a depreciação como despesa, a vigilância como despesa, a limpeza como despesa. Tudo que não está diretamente ligado à produção e, por consequência, não seja variável, vai ser considerado como despesa. O critério de custeio variável fundamenta-se na ideia de custos e as despesas, na ideia de que os custos e as despesas que devem ser inventariáveis são apenas aquelas diretamente identificadas com a atividade produtiva e que sejam variáveis em relação a uma medida dessa atividade. É um instrumento de grande utilidade para a gerência e a sua função de planejamento das operações. Lembra, o custeio variável serve à administração, porque ele não é aceito pela norma brasileira. O custeio variável é um tipo de custeio que considera como custo de produção do período apenas os custos incorridos. Os custos fixos, pelo fato de existirem mesmo que não haja produção, não são considerados como custo de produção, e sim como despesas, sendo encerradas diretamente contra o resultado do exercício. E se você coloca diretamente contra o resultado, o que vai acontecer é que o lucro cai. E se o lucro cai, o imposto de renda também cai. Então, se é um método que diminui a tributação, é claro que o fisco não iria aceitar, né? Mas o custo variável tem vantagens, ele é interessante por alguns aspectos. Ele não esconde lucro no estoque e sua variação não interfere no cálculo do resultado do período. E por conta da separação... Não, perdão, aqui não era para estar aí não. Não esconde lucro no estoque. Essa perspectiva aqui de lucro, de não esconder lucro no estoque, é quando você olha e considera custo fixo como despesa, viu? O custo variável, ele se defende dizendo que não esconde lucro no estoque, porque ele considera que custo fixo é despesa. E se você botar custo para o estoque, você vai esconder lucro. Mas a perspectiva legal não é essa. Não esconde lucro no estoque e sua variação não interfere no cálculo do resultado. Realmente não interfere no cálculo, só que muda o canto que aparece. Pelo custeio por absorção, o custo aparece lá no custo da mercadoria vendida. E pelo custeio variável, ele apareceria lá embaixo. Só que
no custeio por absorção, eu só considero o custo do que foi vendido. E no variável, eu vou considerar tudo que está incorrido. Então, vai ter oscilações muito grandes. Tem mês que vai ter muito custo, tem mês que vai ter pouco custo. E aqui diz respeito aos princípios de contabilidade, porque você reconhece uma despesa sem a receita correspondente. Já que o custo foi atrelado ao produto e o produto ainda não foi vendido. É muito problemático esse custeio variável. Ele é bom para aspectos gerenciais. Por conta da separação de custo fixo e variável, fornece facilmente dados necessários para o planejamento do lucro e simulação de resultado. E ainda assim, é mais compreensível entre quem? Entre os gestores, facilitando a melhor avaliação do desempenho para a correção de rumos. Mas de desvantagem, como já falei, a legislação tributária brasileira não aceita, fere os princípios contábeis e as informações atendem basicamente o público interno. Então, galerinha, é o seguinte, falamos de custeio por absorção na outra aula e falamos de custeio variável agora e encerramos aqui. Espero que você tenha tido bom proveito dessas aulas. Eu não devo voltar tão cedo a tratar de aulas aqui no YouTube sobre custos, que eu vou tratar de outros temas ainda. Qualquer coisa, entre em contato comigo, tem meu e-mail, entra no meu site www.profvalmirsoaresjunior.com.br. Lá no meu site você encontra meu e-mail e meu WhatsApp, beleza? Então, galera, forte abraço, bons estudos e até mais.